Bom dia, boa tarde, boa noite. Para aí que entrou a música errada. Agora sim, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos à nossa live aqui, Semana da Comunicação, dia 11. Mas como assim, Rafael? Ontem não era dia 10? Então, dia 10 depois veio dia 11. E sejam todos bem-vindos, galera que tá entrando aí, Dona Sandra, Lilian, e é claro, o meu manda aviãozinho, manda convite para todo mundo para participar da live de hoje, tá? Deixa eu mandar os meus aqui, porque a gente sempre tem que fazer esse processo, né, de convidar esses amigos para lembrar, né, porque eventualmente todo mundo sabe que a gente está aqui, pelo menos todos os nossos contatos, né, o 12h45, mas nunca é demais a gente dar aquela lembradinha nos amigos. Então convido vocês aí para fazer essa mesma coisa, porque hoje vocês vão escutar um cara incrível conversando com vocês, tá? Isso não é falsa modéstia, vocês já vão conhecer. Quem ainda não conhece, o meu querido amigo Fernando Ventura, tá certo? E olha aqui, a minha música até parou, foi um ótimo lembrete, porque eu preciso colocar aqui as músicas sem direitos autorais. Quem já fez alguma live alguma vez aí teve vamos dizer assim, não é um strike do Instagram, mas é algum bug aí que o Instagram não reconheceu, né, a música com direitos autorais e pausou. Então a gente faz assim. Gente, apresentando então meu querido amigo que deve estar aí aguardando para entrar para conversar comigo, Fernando Ventura. O Ventura é um cara muito legal, um cara incrível, um cara que eu conheci há muito tempo atrás. Olá, Rodrigo, boa tarde. E o Ventura eu conheci, vamos dizer assim, que foi um dos primeiros contatos, uma das primeiras pessoas que eu vi falando e fazendo hipnose e hipnoterapia. Então, é muito legal poder contar com essas pessoas assim da antiga, que eu brinquei com o Wender hoje, terça-feira passada, né? Porque são pessoas assim que já estão há muito tempo nessa caminhada, ó, o Fernando disse que está por aqui, e que podem nos agregar muito. E hoje eu vou conversar com o Fernando aí sobre vários contextos, entre eles, claro. Seja muito bem-vindo, Fernando, vamos conversar aí e falar. Vamos ver, agora parece que vai, hein? Vamos lá, então. Tudo bem? Tudo, beleza? Um prazer te ter aqui com a gente, Fernando. Ontem eu falei com o André que ele ficou louco para vir assistir. Semana que vem eu tô com o André lá na Bahia. Tamo junto. Tamo junto, muito legal. Fernando, conta aí pra galera quem é Fernando Ventura. Eu te conheço há alguns anos aí, mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho da tua história aí com a comunicação e aí tudo que tu faz, que eu acho incrível, né? Bom, eu vou falar o que eu faço hoje para depois falar de onde eu vim, né? Bom, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com atendimento clínico, com a formação de novos hipnoterapeutas. Já tem 13 anos que eu trabalho nessa área. São 15 anos de estudos e 13 anos trabalhando com a hipnose clínica. E também com palestras corporativas, né? Eventos corporativos, levando treinamento, palestras, enfim. Então, esse é o meu foco de trabalho hoje. Mas o meu caso com a comunicação já vem de muitos anos, já tem mais de 20 anos, né? Eu comecei a minha carreira profissional como mágico. Então, comecei lá como mágico de festinha de criança. Aprendi o que não é bom fazer, né? Festinha de criança é bem desafiador. E aí logo fui para os eventos corporativos, né? E eu trabalhava principalmente apresentando novos produtos com mágica para os vendedores, para o público de uma forma geral. E aí desse caminho eu acabei migrando também para as palestras. Então a comunicação sempre fez parte do meu trabalho. Que legal, que legal. Tu sabe que quando tu fala disso, né, eu me lembro muito bem da primeira vez que eu te vi, isso foi lá em 2014, lá em... Como é que era o nome daquela cidade? Que era o IFT antes? Foi Cabreúva... Não, era a primeira, cara. Eu lembro nitidamente do lugar, não sei se não era Itu. Itu, pode ser Itu. E aí eu lembro que a primeira coisa, eu tava até distraído, assim, daqui a pouco um cara derrubou uma bola de boliche, assim, de
oi, o que é isso? O que está acontecendo? Derrubei, não. Eu fiz a bola aparecer. Cuidado com a comunicação. Muito bom. Derrubou, ficou parecendo que tu tropeçou e caiu a bola. Né? Muito bom, Ventura. Cara, e me conta aí, cara, 13 anos, cara, essa informação eu não tinha. Quanto tempo dentro dessa função, cara, de hipnose clínica? E aí, o que tu pode me falar sobre isso? O que mudou? O que tu percebeu? Como é que foi essa transformação aí ao longo desse tempo? Cara, então, alguns métodos, principalmente o método de aprendizagem, mudou bastante, né? Há 13 anos atrás, não tinha curso online, né? Então, sim, tudo que você precisava era conseguir buscar a formação presencial, a quantidade de material disponível, de livros, essas coisas, também era uma quantidade muito pequena. Nos últimos 10 anos, aí deu um boom da hipnose, do interesse da hipnose no Brasil. Então, mudou bastante coisa. O mercado está muito mais aquecido, né? Você trabalha com atendimento também, você sabe agora que por conta da pandemia a quantidade de atendimentos aumentou demais. Então, o nosso mercado é um mercado em franca expansão, né? Muito legal. Cara, agora tu falou de formas de consumir hipnose. Eu ratei, cara. Eu tinha que ter trazido aqui os teus DVDs, cara. Nem eu tenho mais esses DVDs. Cara, o cara vendia aula em DVD, hein, Ventura? Quanto tempo faz isso? Você fica entregando a minha idade. Mas naquela época não existia plataformas online. Quer dizer, existia, mas era nada utilizado, né? Então, vendia cursos em DVDs, vendia áudios em CD. Né? O meu livro de auto-hipnose, eu atualizei, reescrevi ele esse ano, por conta de alguns trechos, principalmente de alguns trechos do livro. Então, tinha lá uma orientação, grave o áudio em CD. Cara, a galera lê o livro hoje, mas esse cara é da época da pedra, né? Isso é engraçado, né, cara? E é a comunicação, né? Como a gente vê que uma pequena coisa assim, tipo uma orientação que a gente escreve hoje, normal, daqui a, sei lá, 5, 10 anos se torna uma coisa completamente bizarra, né? E como essa característica... Ó, chegou o André aí para nos comentar. Bom, André. Como essa característica aí acaba vindo legal e a gente consegue perceber que, às vezes, é uma coisa que a gente nem olha, né? Tipo, quem é que vai ficar pensando no método que vai mudar? Ó. Não, mas é exatamente isso. Ó que eu vou, hein? Tá dando sugestão para dois que sabem aprender bem direitinho como é que é, né? Dois que gostam um pouco de entrar em transe. Muito bom. Fernando, e como é que foi essa tua transição aí? Porque tu começou realmente na pedreira lá, né? Ouvindo festinha de criança, etc. E aí foi evoluindo aí. Olha que legal aí, tem o nosso querido Roberto, tá aí, mandou um oizinho aí. Roberto também, mágico e hipnoterapeuta aí, ó. Olha que legal. Legal, bem-vindo, Roberto. Muito bom. Então, o que aconteceu assim, quando eu saí lá das festinhas de criança, né, que o mágico, normalmente, a maior parte deles começa por aí, por um mercado de festinha de criança, que é um mercado que tem festa o tempo inteiro, né? Não para de nascer criança, não para de ter festa de aniversário. E normalmente faz aniversário todo ano. Aí fui para o corporativo. E aí, quando eu comecei a apresentar os produtos, o que as empresas gostavam, então, por exemplo, a Pfizer me contratava para fazer a apresentação dos produtos, de uma linha nova de medicamentos para os médicos. E eles gostavam muito exatamente da forma como eu comunicava a informação para o médico. Eu usava a mágica como uma metáfora, como uma parte lúdica, mas tinha todas as informações que o médico precisava saber durante a apresentação. E aí, depois de um tempo fazendo isso, eu comecei a ser convidado para fazer palestras de vendas. E eu não sabia o que fazer. Né? Eu não era palestrante, eu era mágico. Eu sabia criar mágicas, né? Estar no palco, comunicar, criar toda aquela atmosfera, a comunicação de uma forma geral artística para a mágica. Isso eu dominava muito bem. Modéstia à parte, domino bem até hoje, né? São mais de 20 anos fazendo a mesma coisa. Tem tempo para aprender.
E aí eu comecei a buscar especializações. Eu fui buscar programação neurolinguística, fiquei conhecendo a hipnose, que até aquele momento, para mim, era absolutamente tudo combinado, né? Porque via as coisas acontecendo, eu falei, isso é impossível, né? Isso é combinado. E aí, então, fui buscar o meu primeiro curso de hipnose como uma das técnicas que iriam me agregar a fazer as palestras. Só que aí, quando eu conheci a hipnose, eu fiz um primeiro curso muito trágico. Esse curso, realmente, eu aprendi o que não deve ser feito na hipnose. Sim, muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Muito ruim, verdade. E aí, a partir dali, me apaixonei pela hipnose, né? Era um curso, esse primeiro curso foi um curso de 4 dias, era só à noite, 4 horas por noite e tal. E eu, no primeiro dia, já aprendemos uma indução. No dia seguinte, cheguei no meu escritório, tinha um funcionário no escritório. Falei, vem cá, senta aqui. Transe. Naquele momento, falei, me achei, é aqui que eu tô, né? E aí toda a bagagem que veio de palco, toda a bagagem de comunicação, das festinhas de criança, né? Porque às vezes você está, inclusive, num processo de terapia com um adulto, mas conversando com uma criança, né? Então, toda a linguagem, todos os artifícios que eu vim aprendendo ao longo da minha carreira artística como mágico e também de palestrante, hoje eu utilizo isso e talvez por isso eu tive uma facilidade muito grande de aprender hipnose, porque hipnose nada mais é do que comunicação, né? Que legal. Cara, e como é que é, assim? Primeiro eu fiquei super curioso com essa história desse curso. Aí em outubro tu vai ser obrigado a me contar, tá? Tu já vai selecionar umas horas aí do nosso encontro lá com o André para tu me contar essa história que eu fiquei curioso. Tá? E outra coisa, quando tu fala assim da comunicação, de isso foi te ajudando dentro da hipnose, tu como um mestre, eu acho que assim, 13 anos, cara, tu começou muito antes de muita gente que hoje é tido como mestre, como mentor de hipnose aí. Então, eu acho que é legal até tu trazer para nós essa visão, assim, como é que tu viu toda essa mudança, esse migrar? Gente falando merda, como é que tu vê esse tipo de coisa? Porque, imagina, se eu que sou relativamente novo no negócio vejo isso e já fico louco, como é que é para ti perceber toda essa mudança aí? Então, assim, eu não sou contra, mas tem dois lados aí da hipnose, né? Primeiro que é o lado do show da hipnose e existem profissionais extremamente competentes e responsáveis fazendo show de hipnose. Então, não estou fazendo uma generalização, ok? Claro. Mas o que acontece é que as pessoas que são leigos na hipnose, elas assistem e associam hipnose diretamente a show, a comer cebola, a imitar o cachorro e coisas do tipo. E o trabalho clínico, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Porém, a hipnose de palco, ela teve uma contribuição muito grande para que as pessoas conhecessem a hipnose, né? Na história do Brasil mesmo, né, Jânio Quadros, não sei se você já comentou isso com a sua audiência, enfim, mas o Jânio Quadros proibiu a hipnose pública, né? E o Collor derrubou uma série de vetos, sem ler, possivelmente, e dentre esses vetos estava a hipnose pública. E a partir daí, então, começaram a surgir hipnólogos nas televisões, em teatros e coisas do tipo. Então, isso deu um aumento aí na quantidade de profissionais aparecendo na mídia, né? Hoje, a gente sabe que muitos profissionais que dão cursos de formação em hipnose se utilizam dos artifícios de show de hipnose em seus vídeos e coisas do tipo para atrair a audiência. Então, o que eu vi nesta evolução foi o surgimento de hipnólogos de palco e ainda pouquíssimas pessoas que trabalhavam com clínica. Ficava muito restrito a alguns psicólogos, a alguns médicos, né? E a um ou outro professor de hipnose. Então, o que eu percebi ao longo desse tempo é que surgiu uma quantidade gigantesca de institutos e de profissionais que estão formando novos hipnoterapeutas. Alguns muito bons e outros tragicamente ruins, né? Eu procuro sempre fugir, assim, dentro do possível, dessa rota comercial, né? Eu acho que cuidar de pessoas é algo tão delicado, é algo que, né, que tem que ser tão
cuidadoso ali então eu procuro fazer a minha comunicação com um determinado nicho aí mais específico de público, né? Legal, legal. E aí, Fernando, hoje basicamente assim, ó, quem é o teu cliente? Quem é o cara que faz o curso contigo? Quem são os meus clientes? Os Isso. meus principais clientes hoje são psicólogos e coaches. São os dois principais clientes. Lógico, tem gente de tudo quanto é área. Vem médicos, vem enfermeiros, vem pessoas que não têm graduação e querem começar a atender com hipnoterapia. Muita gente não sabe, e acho que isso é uma dúvida também que surge muito dos seus alunos, sobre tem que ser psicólogo para ser hipnoterapeuta, né? Muita gente não sabe, mas as técnicas de psicoterapia, que são as técnicas de atendimento clínico, elas não são exclusividade dos psicólogos, né? Os psicólogos, eles têm a exclusividade dos testes de avaliação psicológica. Isso é exclusivo do psicólogo. E a hipnose na verdade, a hipnose auxiliada junto com técnicas de psicoterapia forma a hipnose clínica, né? Então, é uma informação aí importante para as pessoas saberem, porque também uma comunicação que acaba circulando entre as pessoas, né? E aí essa informação é completamente equivocada. Isso é uma coisa bem interessante, né? Até aqui a gente tem o costume de fazer o hipnose de rua, né? Então, a gente vai para o parque, coisa, faz, e eventualmente surge alguma pessoa que diz assim, como assim? Vocês não podem fazer isso, é proibido. Aí a gente tem que explicar como é que é todo o processo. Mas muito legal. Fernando, e dentro desse contexto aí de mágica, hipnose, o que tu percebe que tem em comum da comunicação e o que tu percebe que é completamente diferente? Então, na época de mágico, teve uma fase aí no Brasil que teve Mr. M, não sei se você se lembra, o pessoal lembra aí dessa fase do Mr. M. Então, o que acontecia? As pessoas elas iam para o show, assistir o show, fazer eventos corporativos. Então, eu subia no palco, as pessoas gritavam Mr. M, vou descobrir e tal. E aí, a partir daquele momento, eu tive que desenvolver uma comunicação muito mais assertiva no ponto de criar uma atmosfera onde essas pessoas estivessem extremamente conectadas com o show que estava acontecendo e esquecessem a ideia de descobrir o segredo da mágica, porque era isso que estava em evidência na mágica. Então, falava em mágica, era Mr. M. Claro. Então, analisando com o conhecimento de hipnose, o que eu fazia lá na mágica, era uma atmosfera completamente hipnótica, né? Porque a partir do momento que a pessoa acredita que uma mágica aconteceu, ok? E, pessoal, mágica eu estou falando de truques, ok? Tinha sempre um segredo envolvido. Não estou falando de poderes, de nada disso, por favor. Não, porque tem gente que pode confundir, né? Eu, se tivesse Inquisição novamente, eu estava na fogueira, né? Hipnólogo, mágico, eu estava lá com certeza. Enfim, essa atmosfera que era criada, as pessoas ficavam tão atentas no show que hoje eu entendo que elas entravam em transe durante o processo. Quando o efeito mágico acontecia e desencadeava uma emoção, reações fisiológicas, tinha gente que gritava, tinha gente que dava risada, tinha gente que levantava e ia embora, indignada. Então, esse tipo de reação foi criado através de algo que elas ouviram e viram, que é a comunicação, né? Então, na verdade, eu acho que o propósito do meu trabalho mudou. Antes, o meu propósito era entreter as pessoas com a comunicação. E hoje, eu ensino e cuido de pessoas com a comunicação, né? A ferramenta utilizada mudou. Eu utilizava a mágica também. Eu tive um trabalho muito legal por 5 anos no Hospital Albert Einstein. Nas 5 unidades do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, eu tinha mágicos que atuavam dentro dessas unidades, trabalhando com humanização hospitalar. Então, o que era a humanização hospitalar? Eu criava textos, criava as rotinas que a gente chamava para cada apresentação de número, e a finalidade era criar para o paciente que estava ali, independente do quadro que ele apresenta, do estado emocional dele, uma atmosfera muito mais agradável.
ninguém vai para o hospital porque está feliz, ninguém vai para o hospital porque está bem. No máximo, porque precisa fazer algum exame de rotina, alguma coisa assim. Mas a maior parte das pessoas não estavam assim. E era impressionante a mudança dessas pessoas depois de assistirem 5, 10 minutos ali de entretenimento com um mágico passando orientações, né? Fiz muita campanha de higienização das mãos para os profissionais, então a mágica entrava com um processo sugestivo muito forte. Hoje está em alto o tema, né? Campanha de higienização das mãos. Né? Então, a mágica naquela época também entrava com um processo de sugestão. Quando eu estava fazendo palestras, eu colocava mágica no meio, coloco mágica até hoje ainda em algumas palestras, no meio da apresentação, porque é muito mais fácil a pessoa que assistiu lembrar do efeito mágico do que lembrar de conteúdo. Mas quando lembra do efeito mágico, automaticamente ela está puxando o conteúdo, né? Então, entra como um processo de sugestão a mágica e também de ancoragem daquele conteúdo. Legal. Então, cara, eu sou hipnólogo, eu acredito desde muito tempo já. E isso é uma coisa que é muito legal, né? Eu também tive essa percepção, e é uma coisa que até os alunos também falam bastante nos cursos, é que como eu não sabia que eu faço hipnose há muito tempo, como eu não sabia que fui hipnotizado lá no fulano quando aconteceu tal coisa, né? Isso é muito legal. E principalmente quando a gente percebe assim, olha essa questão do tabu, né? Olha essa questão das pessoas terem, não, para aí, não vai entrar na minha cabeça, sabe? Tudo isso que a gente ouve até hoje, independente da profusão da informação, sempre acaba surgindo, né? E isso é uma coisa que eu acho que é muito legal da gente conseguir perceber quando aprende, né? Quando conhece, nossa, mas isso aqui que aconteceu foi isso, aquilo foi isso, sabe? Exatamente. E é muito legal. Fernando, me conta aí, cara, em toda essa 20 anos de carreira aí com a comunicação, teve alguma coisa que te marcou mais forte, assim, que tu lembra? Não, isso foi... eu saí só por causa da minha comunicação, ou a minha comunicação me colocou numa enrascada. Algo interessante, assim, que tu te recorde em relação a isso? Tem uma situação curiosa, que faz parte, né? Eu usei uma técnica, na verdade, de PNL, né? Mas é uma técnica que utiliza a comunicação. Eu fui viajar uma vez, eu fui dar palestra para os Correios em Brasília. Era um evento muito grande e minha palestra era a palestra de encerramento do evento. Tinham 2.000 pessoas, né? E aí eu cheguei de viagem em São Paulo um dia antes e normalmente eu levo as coisas que eu posso na mão. Eu viajo com o mínimo possível, exatamente para não ter que despachar bagagem, não ter que ficar esperando, né? Não ter o risco de extraviar a bagagem, coisas do tipo. Então eu embarco sempre com tudo. Quando eu fiz o check-in no voo para vir para São Paulo, eu dei o meu documento e coloquei no bolso de trás da calça. Cheguei em São Paulo, tomei banho, dormi, acordei no dia seguinte, fui para o aeroporto com outra calça. Ou seja, já deu para entender, o documento ficou em casa e eu cheguei no aeroporto sem documento. Só que eu sou um cara muito regrado com horário, né? Você pode ver no seu WhatsApp que tem uma mensagem a 12h45 falando, cadê você? 10 minutos antes eu já estava pronto aqui para não ter o risco de atrasar. Eu sempre fui assim com o horário, né? E cheguei muito antes no aeroporto. Quando eu fui embarcar, quando eu fui fazer o check-in, na verdade, documento. Eu abri a carteira, não estava o documento, né? Ou seja, o documento ficou aqui, eu era casado na época, liguei para a Paula, para minha esposa, falei, corre para o aeroporto com o meu documento que eu preciso embarcar. Era tipo 11 horas da manhã, minha palestra era 3 horas da tarde em Brasília. Então, era um período de tempo muito curto. Conclusão, perdi o voo. Existia só um voo que daria para eu pegar para chegar em Brasília, e era um voo da empresa Gol, que saía tipo 1h30 depois ali do horário que eu ia viajar. Cheguei no stand de vendas lá da Gol, no aeroporto, e aí tinha uma moça com um bico que passava do balcão. Ela estava emburradíssima. Eu falei, tudo bem com você, moça? Ela fez dura assim, ó. Não. Eu falei, moça, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso embarcar nesse voo porque eu perdi o outro, eu tenho uma palestra e tal. Aí ela falou, não posso vender. Dura. Eu falei, vamos fazer um acordo, moça? Se eu tirar o seu torcicolo, ela não precisa saber que foi ela que fez tudo, né? Eu só guiei. Se eu tirar o seu torcicolo
em menos de 1 minuto, você me vende a passagem? Ela olhou com uma cara de desdém e falou, você vai tirar meu torcicolo em 1 minuto? Eu falei, isso, sou eu. Aí fiz o procedimento ali com ela, que foi pura comunicação, né? E aí ela fez assim, ó, na hora. Relaxou o pescoço e aí consegui comprar a passagem. Ou seja, essa comunicação, ela me salvou ali. Consegui, graças a uma técnica, que é uma técnica de comunicação, comprar a passagem. Cheguei em Brasília a tempo, consegui fazer a palestra e foi um sucesso, ainda bem. Né? E aí tive que também me comunicar com o cliente, que estava, cadê você? Estou no aeroporto te esperando. Aí explicar toda a situação, enfim. Mas foi uma das situações. Mas as situações de comunicação, de sugestionar, ela nos ajuda em diversas coisas. Por exemplo, como conseguir o maior desconto possível numa compra. Né? O vendedor, ele sabe até onde ele pode chegar. E aí, quando você está negociando, quando você está conversando, você está percebendo que tem mais uma margem de desconto, que você pode conseguir esse desconto, então aí as técnicas de negociação entram, as técnicas de comunicação entram para conseguir sempre o melhor possível, né? Assim como a gente faz quando vai negociar, quando a gente vai vender, a gente tenta fechar no preço melhor possível, né? Sempre a gente vai usando os dois lados. Claro, muito bom. Então agora, técnica de negociação com o Ventura ao vivo aí. Como é que as pessoas podem conseguir mais desconto? E eu não hipnotizo as pessoas para conseguir o desconto, que fique claro. Né? Que fique bem claro, né? O vendedor, ele tem plena consciência do desconto que ele está dando. Muito bom, muito bom. Ai, Fernando, cara, eu estava aqui, tu estava contando a história, eu estava acompanhando junto contigo, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal, tá? E é uma coisa que a gente pode falar até aqui numa live, né? Olha, agora são 1h15 da tarde, a gente está ao vivo aqui pelo Instagram e eu estava no aeroporto de São Paulo, sabe? Isso é uma coisa muito legal. E o que tu fizeste? Tu contaste uma história, sabe? E através dessa história, eu não sei se o resto do pessoal aí estava fazendo essa mesma, vamos ver assim, acompanhando que nem eu estava, mas eu estava lá, eu vi o bico da mulher, eu vi o torcicolo, eu vi a tua corrida de um guichê para o outro, sabe? E, cara, isso é muito legal, sabe? Eu queria que tu, como professor de hipnose, falasse um pouquinho sobre isso aí. Como é que essa contação de história aí se relaciona com a comunicação, com a hipnose? Então, a contação de histórias, o compartilhamento de experiências é uma ferramenta extremamente didática, né? Então, ouvir uma história, entender o que está se passando nessa história, né? Aonde entrou, é uma metáfora, na verdade, é um fato real transformado numa história. E nas aulas, nas lives, nos vídeos de aula extra que eu faço para os meus alunos, todo esse conteúdo de histórias, de vivências, o compartilhar casos clínicos, sempre sem revelar, claro, quem é o cliente. Então, tudo isso é uma forma de levar aprendizado para as pessoas através das experiências que você passou. Então, quando se fala em didática, em pedagogia ou em andragogia, a contação de história ela tem que fazer parte e facilita muito o entendimento, acredito eu, facilita muito o entendimento das pessoas. Mas histórias em aeroporto eu tenho diversas histórias em aeroporto. De quase ser preso pela Polícia Federal, tem um monte de história. Olha, não, é da polícia, eu ia dizer que a Sandy está aí, mas não é, a Sandy não é da polícia, né? Teve uma vez que eu fui embarcar, eu trabalhava como palestrante, eu tinha uma palestra do Espírito Santo, e eu fui embarcar, foi de ônibus até o avião, né? Quando não fica nos fingers, né? Você vai de ônibus até o avião. E aí, quando eu estava na escada para subir, eu vi meu equipamento caindo de dentro do avião. Minha mala de equipamentos com equipamentos de mágica. Caiu uma altura, sei lá, de 5, 6 metros de altura, de pé no chão, abriu a caixa, estourou. E aí, na hora, minha reação foi sair do coisa e correr por debaixo do avião. Aí, no que eu corri debaixo do avião, já veio polícia, já veio um monte de gente, até entenderem o que estava acontecendo ali na situação. Né? E aí, não fui preso também, porque conversei da forma mais tranquila possível,
fiz com que eles entendessem a minha situação, que foi um comportamento impulsivo e tal, eles entenderam a situação e eu consegui embarcar e chegar. Né? Nossa, complicado, complicado. Muito bom. Já teve uma outra vez que eu embarquei, tinha uma moça do meu lado, ela estava em estado de choque. Ela tremia, ela suava, estava pálida, bem do meu lado, né? E aí dava para perceber que ela olhava para mim e estava procurando algum ponto de segurança ali. E aí eu comecei a conversar com ela. Falei, tá tudo bem com você? Né? Foi uma pergunta já com a resposta óbvia. Ela falou, não, eu tenho pânico, eu nunca viajei de avião, eu vou vomitar. Eu falei, não, você não vai vomitar, né? Vamos lá. E aí fiz um procedimento dentro do avião ali de cura super rápida de fobia com ela. Né? E ela conseguiu viajar de forma bem tranquila, ainda bem não passou mal do meu lado. Né? Eu ia dizer que tu fez uma terapia expressa para ela, mas não, tu fizeste para ti mesmo, né? Na verdade, eu estava pensando mais em mim ali naquele momento. Né? Tem uma pessoa do lado da classe econômica do avião, né? Apertadinha ali com você, passando mal, não deve ser algo muito agradável. Eu ainda bem não passei por essa experiência ainda. Ainda bem que era você que estava ali, não tinha alguém do lado dela e você era de outro lado, né? Mas muito bom. Mas, sim, fala. Não, pode contar aí. Pode seguir. Eu estava puxando outro assunto aqui voltado à comunicação, que é extremamente importante, né? Porque quando a gente fala em comunicação, as pessoas pensam principalmente na comunicação que é verbal. Né? E existem diversas outras formas de comunicação que a gente consegue perceber na pessoa. Né? Tudo que a gente recebe pelos órgãos, por exemplo, dos nossos sentidos, é uma forma de comunicação. E quando a gente fala em comunicar com outra pessoa, todo esse tipo, todas essas interações, essas formas de percepção, elas ficam completamente ativas. E é um ponto extremamente importante, porque a comunicação, ela precisa ter sempre congruência. Né? Então, você nunca vai ver uma pessoa feliz falando de felicidade com uma cara triste. Né? Pessoal, estou super feliz hoje, estou super empolgado com essa live, com meu amigo aqui. Não transparece. Cara, que coisa chata. Eu estava aqui pensando que ia ter que fazer essa live com você. Horrível isso. Não tem uma congruência. Não faz sentido. E muitas vezes no processo de terapia ou na comunicação com as outras pessoas, a gente começa a captar essas incongruências. Né? Falando em terapia, a gente tem que ficar muito alerta a essas microexpressões ou essas expressões que não condizem com que a pessoa está falando. A comunicação é um universo... a gente é bombardeado de informação por todos os lados aqui, né? É muito legal quando a gente começa até pela prática, né, Fernando? Às vezes, quando o cara começa a entender isso, ele normalmente vira um chaticho, né? Que acontece depois dos cursos de PNL, que o cara fica um mala. Mas depois que passa um certo tempo, que tu começa a utilizar, praticar, fazer esse processo, ele vai ficando natural, né? E é bizarro porque tu começa a perceber coisas até quando tu não quer perceber, né? Que nem um exemplo que tu estava ali, claro, foi muito nítido, a pessoa estava do teu lado, né, no avião ali, mas às vezes acontece isso, né? Da gente estar, sei lá, num ambiente que não tá com o modo terapeuta desligado, né? Isso é outra coisa. Sim. Mas não. Aí tá ali, não, hoje eu tô de boa, você não quer, e aí tu começa a perceber algumas coisas e não. Vamos lá. Porque... As pessoas ficam com medo de conversar com a gente, né? Vai achar... primeiro vai achar que, por exemplo, a minha linha de trabalho é baseada na terapia cognitivo-comportamental, que não é uma técnica de análise, né? Sim. Como é a psicanálise, por exemplo. Mas as pessoas acham que conversar com o hipnoterapeuta ou conversar com o terapeuta é algo como vou estar sendo analisado o tempo inteiro. Claro, tem hora que algumas coisas gritam muito forte que aí é impossível não perceber, né? Porque as pessoas vão expressando as suas crenças, aquilo que ela acredita na sua comunicação. E aí, às vezes, a gente vai pescando algumas informações, mas o modo terapeuta fica ligado no momento em que ele precisa ficar ligado. Né?
Porque Muito bom. senão a gente não consegue se relacionar com as pessoas, né? E tem um Exato. outro ponto. A partir do momento que você está no modo terapeuta, você tem que desligar o seu julgamento. E Uhum. quando você está se relacionando com outras pessoas, quando você está conversando, né, esse julgamento ele tem que estar ativo. Você precisa raciocinar ali, pensar, interpretar aquela informação para interagir com a pessoa. Então, o modo julgamento terapeuta ele é completamente diferente do modo julgamento pessoa física, vamos chamar assim. É. Não, e é muito legal isso, né? Da gente, teve até uma pessoa que colocou ali, ó, eu achava isso mesmo. Que dá medo de falar, né? Eu tenho uma comadre minha que é muito engraçada, ela não mora na mesma cidade que eu chego para conversar com ela e ela já olha para mim e diz assim: não vou olhar para ti que tu vai fazer eu virar uma galinha. E eu, quê? Sabe, eu não estou nem pensando em nada, mas as pessoas acabam tendo essas ideias, aí, essas visões esquisitas, né? As pessoas às vezes falam para mim, não, eu não vou olhar para você. Eu falo, quando não olha é mais fácil. Aí a pessoa fica completamente perdida, porque ela tem como crença, se olhar para o meu olho, ela vai ser hipnotizada, e aí eu falo para ela que se ela não olhar é mais fácil. Então a pessoa fica completamente perdida. Olha só, olha. Olha, mais um mágico, meu amigo Crispim. Boa tarde, Crispim. Isso. A Ana, bem-vinda também, Ana. Então, para você ver como a comunicação né? A partir do momento que você comunica com a pessoa e ela recebe essa sugestão, essa comunicação e acredita, ela passa a acreditar naquilo, né? E passa a reagir de acordo com aquilo que foi sugestionado para ela. E, na verdade, a grande mágica de todas da hipnose é essa, né? O processo onde a pessoa aceita a sugestão, onde ela recebe aquela comunicação e passa a ter efeitos no seu organismo, né? No soma, no corpo, na mente, enfim, no sistema psíquico de uma forma geral. Muito bom. E isso é legal, né? Mesmo que a gente esteja falando sobre várias coisas, é super importante a gente aproveitar todas as oportunidades para desambiguar isso, né? Para que as pessoas entendam que a hipnose é algo que é natural, que ela acontece o tempo inteiro, que faz parte de todo mundo e que, ao mesmo tempo, você precisa estar engajado no processo, né? Que não é algo passivo, que chega alguém, fala uma coisa, uma palavra mágica ou algo assim, e aquilo acontece, né? Essa comunicação eu acho que é sempre muito válida, né? Com a Sandy ali, tela azul, estou em transe. Sandy foi minha aluna, que prazer, Sandy. Legal, e vamos estar juntos também lá com o André, todo mundo no YouTube, né? Vai ser show de bola encontrar todos vocês. Faz muito tempo, né, que a gente não se encontra, já deve ter uns 2, 3 anos, eu acho. Cara, a última vez que a gente se viu foi lá no... Foi no IFT? Imagina? Olha aqui, a Juliana, vou hipnotizar o gatinho da academia. Ô, Juliana, já deve estar hipnotizado por você, Juliana. Como eu disse, existem outras formas de sugestão que não a verbal, né? Exato. E nesse lance da conquista, já existem diversas comunicações até que antecedem a comunicação verbal. Olha que legal. Isso aí é uma coisa que faltou aqui nas minhas 2 semanas de comunicação. Eu não trouxe ninguém para falar sobre esse tipo de comunicação, cara. Da conquista, da comunicação, da sedução, de todo esse processo, assim, cara. Isso seria bem legal, acho que seria interessante. Quer dar uma palhinha aí sobre o teu conhecimento de comunicação, sedução? Eu não sei se eu sou um expert na sedução do sexo oposto, mas vamos lá. Não, na verdade, a partir do momento que você começa a demonstrar, a sentir interesse por outra pessoa, naturalmente você passa a comunicar esse interesse pela outra pessoa, né? Então, a postura corporal, né? Até no sentido de energia daquilo que você passa, o olhar, né? A aproximação. Então, existem diversas formas que, às vezes, a gente não consegue ter controle, né? Como eu falei anteriormente, da mentira
tentando falar está triste quando está com a expressão de felicidade. E aí, quando existe um interesse, quando existe esse despertar de um desejo, que é um desejo sexual e não necessariamente o desejo de fazer o sexo, né? Quando aparece esse desejo, naturalmente o seu corpo já começa a se comunicar com aquela outra pessoa, né? Quando a pessoa do seu interesse chega, naturalmente a sua forma de comunicação muda, né? Os homens na academia colocam um pouco de peso a mais, mas não levanta, só fica ali perto, né? Fazendo a pose, né? Aí a pessoa sai de perto, tira os pesos, faz o exercício. Mas a sedução, ela é um processo de backtracking, né? Então, o que é que é interessante para a outra pessoa? O que é que eu consigo manifestar ou comunicar de interessante que seja atrativo para a outra pessoa, né? Então, existem formas de comunicação e atração que são instintivas, né? Então, por exemplo, por que naturalmente homens gostam de mulheres com seios maiores e glúteos maiores, né? Primeiro que o seio comunica que pode ser uma boa mãe, né? Amamentação, enfim, de vida. Os glúteos grandes significa grande reserva de gordura, né? Então, o nosso corpo ele acaba comunicando. Por exemplo, por que mulheres, de uma forma geral, se sentem... Isso eu não estou... Não é uma generalização, isso é instintivo, tá? Gostam de homens maiores, né? Porque representa segurança, representa força, né? Então, o nosso corpo ele já tem comunicações que são naturais, que acontecem espontaneamente. E aí tem a parte também onde você vai verbalizar, onde você vai realmente comunicar através da fala, que é onde muita gente se dá mal aí na conversa, ou trava na hora da conversa, começa aquelas críticas internas e por aí vai, né? Mas um grande segredo é o que é de interesse desta pessoa que você quer comunicar, o que é que vocês têm em comum e que pode manter uma boa comunicação, uma boa relação e ter um assunto fluido. Então, eu acho que parte aí desse princípio aí, a comunicação na sedução, na conquista do outro, né? A Juliana colocou que gosta de homens inteligentes. Sim, a inteligência, na minha opinião, ela é afrodisíaca. Não adianta uma pessoa com um corpo escultural e burra, né? Você engessa, empalha essa pessoa e deixa lá para você ficar admirando. Agora, a inteligência, para que tenha uma boa comunicação, uma comunicação fluida, a inteligência é fundamental e eu concordo plenamente com você, Juliana. Ela falou que tem que disparar o gatilho de escassez e da curiosidade. Sim, também. Né? Na quarentena houve realmente uma escassez, né? Para quem estava solteiro, sem os contatinhos, rolou uma escassez. Máscara. Mas muito legal. Fernando, o que eu achei mais legal de todo esse contexto assim, é a gente perceber que tudo isso acontece de uma forma natural, né? E até o contexto, se a gente for falar da hipnose, da PNL, enfim, são tudo coisas que naturalmente o ser humano se comporta e usa as ferramentas dessa forma, né? Só que a grande sacada é que quanto mais a gente vai atrás, quanto mais a gente estuda e pesquisa, a gente consegue, de certa forma, até emular aquelas situações que são, vamos dizer assim, naturais, que acontecem o tempo inteiro, de uma forma deliberada, né? Então a gente pode usar a nosso favor. E isso eu acho que é, vamos dizer assim, a grande sacada de estudar a comunicação, de entender isso, e aí hoje surgem muitas... Eu vejo, por exemplo, o pessoal muito falando em microexpressões e a ciência do Paul Ekman e tudo que acaba vindo em relação a isso. E aí eu sempre brinco, né? Às vezes a pessoa está focada em aprender microexpressões, mas ela não consegue identificar nenhuma macroexpressão, né? Uma coisa bem mais simples que está aí e a gente fica indo tão dentro do micro lá. Eu acho que é muito legal isso. Ou não consegue identificar ou simplesmente ignora, porque a maior parte das pessoas, quando estão se comunicando, elas estão mais preocupadas com o que elas vão falar do que em ouvir o que está sendo dito, né?
Quantas e quantas vezes, por exemplo, na aula, né, dando aula, formação em hipnose clínica, tem um aluno que tem uma pergunta, né? E eu estou concluindo a minha explicação e assim que eu libero para a pergunta, ele pergunta exatamente aquilo que eu acabei de explicar. Tá tudo certo. A função do professor é repetir quantas vezes forem necessárias até que o aluno aprenda. Não me importo de repetir. Adoro quando o aluno tem dúvida, né? A dúvida é sinal de que está aprendendo. Alguma coisa está entendendo, né? Mas às vezes eu penso, eu falo, caramba, eu concluí a resposta agora, né? Vou repetir. E aí falo de novo ali exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque ele formulou uma pergunta antes de eu ter entrado especificamente no assunto que era a resposta da pergunta dele. E ele ficou com aquilo na cabeça. Ele se concentrou na pergunta e perdeu completamente o foco na aula. Isso é muito comum acontecer. No curso online, no meu curso online, tem uma aula exclusiva lá, como fazer o seu TCC, né, o método que eu uso para avaliar que o aluno aprendeu. O aluno me manda, tem uma aula exclusiva para isso, curtinha lá. O aluno me manda, como é que eu faço o TCC? Pô, tem uma aula, como fazer o TCC. Tá lá. Sim, sim. Uma aula antes eu falo, olha, na aula que vem você vai aprender como fazer o TCC e tal. E ele ficou com aquela informação na cabeça, tenho que fazer o TCC. Mas não absorveu completamente a informação que tem uma aula. Então, essas falhas de comunicação acontecem principalmente porque as pessoas não estão presentes e ouvindo. E ainda mais quando é uma situação de conflito ou quando é uma situação que pode gerar um grau de ansiedade na pessoa. Então, por exemplo, eu quando estou no palco, dando aula, fazendo palestra, o que for, eu me sinto completamente em casa. Eu gosto demais. É muito prazeroso. Mas eu estou no domínio da situação. Se eu for no seu curso, na sua formação, e você me chama na frente para falar, sem eu estar sabendo que eu vou me fechar numa cápsula, porque eu sou naturalmente tímido. Então, fazer a live, dar aula online, aula presencial, para mim é tranquilo. Agora, me colocar numa situação diante de outras pessoas que vai me expor sem eu ter o controle da situação, me deixa extremamente tímido. Mão no bolso, né? O corpo mais fechado, já estou comunicando que eu não estou à vontade. Nesse momento, a minha cabeça está a milhão aqui, pensando um monte de coisa. Vou perder grande parte do que você vai comunicar, porque eu estou numa situação completamente desconfortável, pensando o que eu posso ter que falar naquele momento ali. E essa foi uma situação, né, de exposição, mas essas pequenas exposições acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, normalmente. Às vezes, por exemplo, marido conversando com a esposa, né? Às vezes o assunto não é tão agradável, né? E cada um tem um ponto de vista diferente, está cada um pensando no seu ponto de vista, não está ouvindo o ponto de vista do outro. Então, essas falhas de comunicação acontecem bastante. Muito bom. Fernando, a gente já está assim, caminhando aí para o nosso final. Temos aí uns 10 minutinhos aí para conversar. Eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, que é, vamos dizer assim, uma pergunta geral. Que a ideia é, se tu pudesse dar uma dica, uma ideia, um conselho para alguém que está começando em qualquer coisa. Pode ser que essa pessoa esteja começando na hipnose, no emprego, no trabalho, mas que ela precise melhorar essa comunicação dela. Que ela precise, sei lá, estudar, ou aprender, ou praticar alguma coisa. Que conselho tu daria para essa pessoa que está aí iniciando nessa caminhada? Então, eu entendo que a sua comunicação reflete muito quem você é. A sua forma de comunicar, as palavras que você utiliza, a velocidade que você fala, absolutamente reflete todas as suas emoções, as suas crenças e assim vai. Então, eu acho que o primeiro grande passo para quem quer começar qualquer coisa é se conhecer. Né? Quais são os seus medos, quais são as suas virtudes, quais são os recursos que você tem, aquilo que você reconhece de positivo, aqueles pontos que você reconhece que você tem a melhorar. E, principalmente, definir objetivos em cima de cada ponto desse que você tem que melhorar. Eu sou um professor, só que lá na frente eu não consigo me comunicar bem como eu gostaria.
O que é que está te impedindo de se comunicar bem? Né? Se fora do palco você se comunica bem, lá na frente você vai se comunicar bem também. Então, quando você passa a se conhecer, quando você passa a fazer a identificação, e o exercício que eu gosto de passar para todo mundo, anote os seus pensamentos. Apareceu um pensamento negativo, anota, 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 anota. Você vai começar a se conhecer. Aí você vai identificar um monte de ponto ali que vai justificar alguns comportamentos e alguns bloqueios que você pode ter na sua vida. Às vezes é necessário um processo terapêutico para ajudar, né? Na maior parte das vezes não é preciso. Então, o fato de você se conhecer melhor, identifique os seus pontos fracos, identifique os seus pontos de melhora e, principalmente, identifica quais são os seus pontos fortes e são nesses pontos fortes que você deve se apegar para seguir a sua carreira, né? Usando aquilo que você tem, que você acredita em você. Porque quando você fala em começar uma carreira ou mudar de carreira, né, fazer uma transição de carreira, você pode ter certeza que vai ter um monte de gente que vai falar para você: cuidado, não é hora disso, e não é isso, e não é aquilo. Minha mãe, até hoje, não se conforma que eu nunca tive uma carteira assinada na minha vida. Que eu nunca tive um fundo de garantia, que eu nunca tive 13º. Ela não se conforma até hoje com isso. Se eu falar para minha mãe, vou procurar um emprego, ela vai ficar super feliz. Não que ela não apoie o meu trabalho, mas que dentro das crenças e da visão dela, ter uma carteira assinada é uma segurança. E vão ter pessoas que não vão entender a sua forma de entender as situações. Tem pessoas que vão ser a laranja podre, o urubu em cima. E aí, se você está convicto, se você se conhece, sabe das suas capacidades, dos seus recursos, naturalmente você vai trilhar esse caminho até o sucesso. Muito bom. Bom, Fernando, então, agora sim a gente já está aí há 5 minutos. Eu quero te agradecer. Cara, em primeiro lugar, agradecer por tu ter vindo aqui, estar conversando. Sempre é muito bom te escutar. Eu te tenho como uma das minhas grandes referências aí. Agora, mais ainda, eu não sabia que tu era um cara que tinha 30 anos só de hipnose aí, agora... 30 anos é sacanagem. Eu estudei, aprendi, meu primeiro curso foi com Charcot. Ai, muito bom. Mas é isso aí, Fernando. Eu quero te agradecer por tu ter vindo aqui, doar um pouco dessa tua energia, de todo esse teu conhecimento aí, porque eu acho que isso é muito bom, tá? E avisar a galera aí que esses vídeos vão ficar sempre gravados aqui no GTV, no YouTube, no Face. Então, quem quiser assistir ou mandar para alguém que não pode assistir ao vivo aqui, eu acho que valeu muito, pelo menos para mim, valeu. Olha, Adriano, 30 anos é forte. Adriana, minha amiga também, treinadora comportamental, que legal. Ah, que legal. Hoje tá chovendo de hipnólogo e hipnoterapeuta na nossa live aqui. Não sei porquê, né? Acho que tem, tem algo especial acontecendo aí. Fernando, muito obrigado. Te dou a oportunidade aí de se despedir do pessoal. Bom, obrigado. Bom, quem não está me seguindo, aqui em cima está escrito aí Fernando Venturi BFH. Por favor, me siga lá no Instagram. Quem não está seguindo, seguidor meu que não está seguindo, Vinadel, um baita professor de hipnose clínica também, clica lá e segue e acompanha. Está numa maratona de live a semana que dura 10 dias, 12 dias, né? Está numa maratona de live, parabéns por isso. Quero agradecer todo mundo que mandou aí os parabéns, agradecendo a live, elogiando a live. Muito obrigado por vocês dedicarem esse tempo do dia de vocês para ouvir a gente aqui, compartilhar das nossas histórias. Eu sou muito grato em compartilhar conhecimento, em compartilhar aquilo que eu sou apaixonado e fazer a live com um convite seu foi muito especial para mim. Muito obrigado mesmo. Que bom. Muito obrigado, então, Fernando. Até mais. A gente se vê pessoalmente aí em outubro, né? É isso aí. Vai ser muito legal. Então, isso aí. Gente, valeu, então, pessoal. Obrigado. Obrigado. Amanhã, então, a gente vai estar conversando com o Rafael Mosato, que é um grande amigo meu. Olha, eu fiquei branco agora aqui. Meu. O Rafael Mosato, que é um cara incrível, é um treinador também, e ele é um cara que trabalha na área artística voltado a modelos e atores. Então, uma comunicação um pouquinho diferente da que a gente está habituado a ver por aí, mas igualmente uma comunicação. E amanhã ele vai estar conversando com a gente aqui rapidinho, porque eu consegui arrancar ele de uma seletiva que ele vai estar fazendo. Então, não vou garantir 1 hora, mas ele vai vir aqui trazer a comunicação extraordinária, que é a forma que ele acredita. Fernando, fica aí o convite também.
Se quiser assistir o after aí. Eu fiquei interessado. A gente estava falando de mudança de carreira. Quem sabe amanhã eu não consigo um trabalho de modelo, né? Olha aí. Mas então é isso. Obrigadão, Fernando. Se falamos na sequência aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.